Nossa boa noite a todos. Hoje é o último estudo que eu faço, em Casa Espírita, e vai ser aqui. E também o último do ano aqui, neste ano. E que, se Deus permitir, estaremos juntos mais um ano que vai iniciar. E toda vez que a gente termina um ano, sempre há aquela necessidade de retrospectiva, de rever o que fizemos, o que não conseguimos realizar. E à luz do Evangelho do Cristo, dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita, nós fazemos um questionamento: que tipo de pessoa nós nos tornamos esse ano? Quantas coisas conquistamos? Que valores nós atingimos na alma? Que hábitos ruins nós já conseguimos deixar para trás? É importante, porque a cada momento da nossa vida, que só tem como referência o tempo aqui na Terra, porque nós somos almas, espíritos eternos, nós temos muitas jornadas pela frente. Nunca deixamos de existir e aprendemos que a morte não existe. Isso nos traz esperança, nos traz renovação, na certeza de cada vez mais atingirmos a paz, a felicidade que tanto buscamos. Só que para atingirmos ela, é necessário sim o esforço da transformação. Deixarmos de ser aquilo que nós não somos essencialmente. Mas então quem somos nós? Uma imagem de Deus. Uma bela imagem de Deus. Mas essa imagem está esquecida. Ela precisa ser retomada, resgatada, porque temporariamente nos esquecemos dela, mas ela não deixou de existir. Essa imagem de Deus tem que ser resgatada todos os dias. E temos anos pela frente para tornar isso real em nós, para refletirmos essa beleza de Deus. Nós a perdemos porque muitas vezes afirmamos o contrário. Pensamos que estamos distantes dessa luz, ou que Ele está muito longe de nós. Afirmamos a doença, afirmamos o fracasso, afirmamos que estamos sós, que estamos passando por situações que não merecíamos, e assim por diante. Então essa imagem permanece esquecida, porque tudo isso não é real. Quando resgatamos a presença de Deus em nossa consciência, a vida toma outro rumo, outro sentido. As supostas limitações que criamos, porque elas não existem, são criações nossas, nos nossos pensamentos, caem por terra. E as causas dos sofrimentos também deixam de existir. Começamos a entender que tudo isso é uma criação nossa. O sofrimento é o resultado da nossa própria criação. Não é uma punição divina, não é um castigo, mas são coisas que criamos aqui em outras vidas. E a lei de ação e reação, causa e efeito, nos permite reparar isso, a fim de aprendermos com as nossas escolhas. Isso é muito importante, porque nós sempre ficamos preocupados com o novo ano. O que vai acontecer? Será um ano bom? Será um ano difícil? Passarei por novos sofrimentos e crises? A minha dor vai cessar? Não deveríamos pensar assim. A vida permite que aprendamos, através de dificuldades e obstáculos, a tomar consciência das nossas escolhas. Isso é importante. Quando eu tomo consciência das escolhas que faço, eu começo a me tornar um ser melhor. Então eu analiso a mim mesmo, e esse é o momento. E durante o ano essa reflexão vai ter que acontecer também, todos os dias. E eu começo a ter mais cuidado com o que eu penso, com o que eu falo, com as escolhas que eu posso fazer daqui para frente. Consequentemente, aos poucos, nós vamos eliminando causas de sofrimentos. Então, o assunto de hoje vai ser sobre revelar algo melhor dentro de mim.
vamos juntos, nesse curto espaço de tempo, investigar se nós podemos realmente resgatar essa imagem esquecida de Deus dentro de nós. Revelando o que há de melhor em seu interior. Nós somos aquilo que pensamos ser. Esta é uma verdade muito antiga, citada nos evangelhos pelo próprio Cristo, citada por outros sábios ao longo da história humana. Nós somos o que pensamos ser. Se pensamos que somos doentes, nos tornamos doentes. Se pensamos que somos fracassados, permanecemos no fracasso. Se pensamos que somos seres melhores, vitoriosos, felizes, nos tornamos isso. Essa é a realidade. A tendência habitual dos nossos pensamentos determina os nossos talentos, habilidades e personalidade. A tendência natural dos nossos pensamentos é que vai dizer como vai ser daqui para frente. Como será o ano que vem? E os anos seguintes? Mas aí vem a questão: qual é a tendência normal dos meus pensamentos? Qual é o padrão dos meus pensamentos? Eu penso somente coisas boas, eu mantenho o pensamento em Deus sempre, eu vivo no passado, eu reafirmo os problemas e dores. É isso que vai mudar a realidade. Tenho que parar para pensar, analisar a mim mesmo. Desse modo, alguns pensam que são escritores, artistas, esforçados ou preguiçosos, e assim por diante. O que aconteceria se você quisesse ser diferente do que pensa que é atualmente? O que aconteceria? Se eu esquecesse todos os erros passados. Vocês estão preocupados com seus erros? Todos nós temos preocupação com nossos erros, né? Eu vou contar uma história para vocês. Havia uma pessoa que tinha visões de Jesus, uma mulher. E todos ficavam em volta dela, admirados, porque ela entrava em estado de êxtase e conversava com Jesus, todos os dias. Acontece que um sacerdote católico foi designado para cuidar dela e descobrir se aquelas visões eram verdadeiras ou falsas. Então o sacerdote chegou perto dela, ele se apresentou e disse a ela: estou sabendo, e a igreja está sabendo, que você tem visões de Jesus. E ela disse humildemente: sim, Senhor, eu tenho. E ele, querendo pôr ela em prova, diz o seguinte: então faça algo. Posso lhe pedir algo? Pode. Quando você ver Jesus, pergunte a ele qual foi o maior pecado que eu cometi durante a época do seminário. Ela não entendeu bem, mas aceitou. Sim, eu irei perguntar a ele. Passou alguns dias, ele voltou a conversar com ela. E então, você viu Jesus? Vi. E o que ele lhe disse a respeito do que eu perguntei? Ele respondeu? Respondeu, sim, senhor. O que ele disse? Ele disse: eu não me lembro. O padre se estranhou a resposta. Ele disse o quê? Ele disse: eu não me lembro. O que isso significa? Quando nos tornamos melhores, somente nós que lembramos dos erros passados. Cristo não se lembra. Ele não se lembra. Porque não somos mais quem éramos. Os erros que cometemos, por piores que sejam, não ficam na lembrança dele. Ele só conserva a imagem do que nos tornamos. Então quem tem que melhorar e perdoar-se somos nós. Cometemos erros esse ano, é verdade. Mas nos tornamos melhores. Então esqueçamos tudo isso como um arquivo de experiências. Somente isso. E sigamos em frente. Pois Cristo não se lembra disso. Você pode argumentar que os outros nasceram com algum talento especial que você não tem, mas gostaria de ter. É verdade. No entanto, eles devem ter cultivado esta habilidade em algum momento, se não nesta vida, numa vida anterior. Portanto, independentemente do que deseje ser,
Comece agora a desenvolver essa característica. Todos nós queremos ser algo melhor, não é? É inato, é lei do progresso. Nós invejamos, às vezes, no bom sentido, o progresso dos outros, material, espiritual, mas nós podemos ser o que queremos. A qualquer momento nós podemos desenvolver essas qualidades. Esse é o sentido positivo da inveja, né? Você inveja as boas qualidades que o outro já tem e você se esforça para ser como ele. Isso não é errado. Isso é seguir exemplos. Isso nos torna melhores. Então nós podemos desenvolver a qualquer momento essas qualidades. Por quê? Porque a imagem de Deus está em nós. E Ele é perfeito. Ele está além do tempo e do espaço. Mas nós estamos aqui iludidos, preocupados com o tempo que passa. Com o corpo que pode acabar a qualquer momento. Mas nós não acabaremos. Nós somos eternos. Portanto, o esforço de hoje nunca será perdido para sermos melhores. Você pode colocar qualquer tendência na sua consciência agora mesmo. Desde que injete um forte pensamento em sua mente. Daí por diante, suas ações e todo o seu ser obedecerão a esse pensamento. Se eu afirmar com toda determinação, eu sou livre, eu sou paz, e não duvidar disso, eu manifesto a alegria, a liberdade e a paz. Porque esta imagem de Deus oculta revela-se em mim. Como uma luz interna que brilha em minha mente, em minha consciência. É isso. Se nos esforçarmos, a mudança está aí. Nas nossas mãos, nas nossas decisões, no nosso esforço de cada dia. Jamais se deve desistir da esperança de melhorar. Uma pessoa só é velha quando se recusa a fazer esforço para mudar. Então, quando eu não quero mais mudar, eu envelheci. Ah, mas eu não estou falando de velhice física. Eu estou falando de estado de alma. A alma se sente envelhecida. Quando ela diz, eu não quero mudar, porque não há mais tempo, eu não tenho mais o que fazer, eu vou deixar as coisas como estão. Você decretou isso e é isso que você vai se tornar. Essa estagnação é a única velhice, ele diz, que eu reconheço. Você para, não quer mais aprender, não quer mais servir, e no final você não quer mais viver nesse plano. Quando alguém diz reiteradamente, não posso mudar, eu sou assim. E eu tenho certeza que vocês já ouviram isso muitas vezes de outras pessoas. Não posso mudar, eu sou assim. É isso que você decretou. Só me resta dizer, está bem, continue desse jeito, já que decidiu ser assim. Qualquer que seja o seu estado atual, o nosso estado atual, muito bem. Se nós analisarmos nosso estado atual de vida, vida material, vida espiritual, vida afetiva, vida familiar, estamos felizes? Provavelmente alguém vai dizer, não, não estou feliz. Eu acho que a minha vida material podia ser melhor. Outro vai dizer, eu acho que o meu relacionamento podia ser melhor, ou minha família. Muito bem, se você não está feliz, nós podemos mudar isso. Essa é a grande verdade que deixamos aqui hoje. Qualquer que seja o seu estado atual, o homem pode melhorar a pessoa por meio do autocontrole, da disciplina, da observância de uma alimentação adequada e das leis da saúde. Porque a doença também é falta de obediência às leis da saúde. Depois nós nos queixamos porque estamos doentes. Por que acha que você não pode mudar? Ele pergunta. A preguiça mental é a causa secreta de todas as fraquezas. Preguiça mental, porque a pessoa pode não ter preguiça física, mas ela tem preguiça mental. Ela não se esforça para mudar os pensamentos, não quer aprender coisas que ajudem a melhorar. Isso é preguiça mental, é pior que existe. Em última análise, todas as coisas são feitas de consciência pura.
A aparência finita delas resulta da relatividade da consciência. Então, quando você acredita que algo não pode ser modificado, você dá vida a isso. Então, a sua vida não muda. Alguns anos atrás, eu vi um estudo, e uma amiga espiritual, ela falava assim: a vida não muda porque a mente não quer mudar. A vida não muda porque a mente da pessoa não quer mudar. É por isso que a vida não muda. Ou seja, você não muda seus pensamentos e quer que a vida melhore. Continuará sendo do jeito que você acredita. Vejam, isso é importante. Isso é muito importante. Nós vamos iniciar um ano daqui 2 dias, né? E precisamos mudar totalmente nossos padrões de pensamento. Porque a base de tudo começará aí. Portanto, se quer mudar alguma coisa em si mesmo, você precisa modificar o processo de pensamento que ocasionam a manifestação da consciência em muitas formas de matéria e ação. Esse é o único modo de remodelar sua vida. A única forma de mudar nossa vida. Alguém vai questionar assim, mas como? Da onde vem esse poder que você está dizendo que eu tenho, de com o meu pensamento mudar a minha vida? Esse poder vem de Deus, que está dentro de nós. Aí eu volto à frase do início do estudo. Lembra que eu falei? Precisamos resgatar a imagem esquecida de Deus que está dentro de nós. Parar de achar que é um Deus distante, inacessível e que não vamos alcançar. Ilusão. Nós precisamos parar com esse pensamento. Isso tem gerado muitos sofrimentos para nós. Está em nós. E, portanto, o poder divino, que é a consciência em nós, pode guiar nossas vidas. Pode mudar tudo se nós permitirmos. Mas precisamos mudar os pensamentos de limitação. Aquela coisa, eu não consigo fazer isso. Eu acho que esse ano que vem vai ser pior do que esse. Olha quanta coisa errada nós criamos. Então esse poder de criar está em nós. Nós podemos fazer a mudança. Analise-se, determine as características principais que você possui. Não tente mudar o que você tem de bom, não tem sentido. Mudar o que já tem de bom não tem sentido. Mude tudo aquilo que você faz contra a própria vontade. Todos nós fazemos coisas contra a própria vontade. Por quê? Força de hábito, alimentação, vícios, comportamentos, palavras que nós não gostamos de dizer e acabamos dizendo, o tom de voz, muitas vezes falamos com as pessoas como um tom de agressividade, depois a gente se arrepende, não é? Isso são coisas que fazemos contra a nossa vontade. É isso que nós temos que mudar. Exatamente essas coisas. Porque o que tem de bom não precisamos mudar. Já conquistamos. Mas aí vem a pergunta, como? Como é que eu faço isso? Afirme com plena convicção, plena certeza, antes de dormir e ao levantar-se pela manhã. Guardem essa frase aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Vou repetir 3 vezes ela. Eu posso mudar. Tenho a vontade para mudar. Eu vou mudar. Eu posso mudar. Eu tenho a vontade para mudar. E eu vou mudar. 3ª vez. Eu posso mudar. Eu tenho a vontade para mudar. E eu vou mudar. Pronto. Repetir isso toda noite antes de dormir, de manhã bem cedo. Botou o pé na cama, saiu, abriu os olhos, afirme. Vamos ver o que acontece. Em algumas semanas, a mudança vai acontecer. Mantenha esse pensamento durante o dia. Leve-o às regiões subconscientes do sono. Porque você vai fazer antes de dormir. E ao domínio superconsciente da meditação, que é o momento do silêncio, da oração, do contato com Deus. Então essas coisas começam a ser reais. A mudança começa a acontecer. Eu vou terminar aqui. Em palavras simples.
Tudo que você tem que fazer é afastar os pensamentos que deseja destruir. Medo, fracasso, carência, doença, e aí vai. Cada um tem os seus. Substituindo tudo isso por pensamentos construtivos. Essa é a chave do céu. E ela está em suas mãos. Está em nossas mãos. Eu desejo a vocês um excelente 2026. E se Deus permitir, estaremos juntos no ano que vem. Muito obrigado.